Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vou pedir que as pessoas vão tomando seus assentos para a gente poder começar a nossa mesa agora do período da tarde. Tivemos um atraso para iniciar por conta até mesmo da extensão, né, que houve na mesa, da última mesa do período da manhã. Então vamos ver se nessa mesa a gente consegue. Claro, a gente vai temos aqui 5 palestrantes inscritos, né, convidados para a mesa, e nós tentaremos evitar que a gente passe muito do horário, mas enfim, já vamos nos preparando que um pouco nós vamos avançar. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês todos aqui. É um prazer para a gente receber vocês nesse evento. A intenção de nós da BOP é, sem dúvida, cada vez mais produzir espaços, tanto de reflexão quanto de troca de experiências em relação à orientação profissional. Conseguimos agora, eu creio que isso talvez já tenha sido dito, mas nunca é demais repetir. Tivemos aí um grande avanço em relação da organização da BOP neste final de semana passado, no Paraná. Conseguimos criar a primeira regional da BOP, num processo de tentativa de fazer com que a BOP se estruture em cada região do país, cada estado do país, de maneira que a diretoria nacional possa girar, como sempre girou, né, permanecendo durante um mandato em São Paulo, outro mandato no Rio Grande do Sul, etc., mas que a saída ou a chegada da direção da BOP nesses estados deixe atrás de si e encontre uma estrutura já bem organizada para a nossa área, né? Para a nossa área tanto de trabalho quanto de pesquisa. Então, o Paraná conseguiu criar aí, neste final de semana, a nossa primeira regional, de uma série de regionais que nós ainda vamos criar não só até o final dessa gestão, mas nas demais gestões, né? Penso que essa política de estadualização, regionalização, ela veio para ficar em relação à BOP e para fortalecer o nosso trabalho. Mas, enfim, queria chamar as pessoas para a mesa. Vou começar convidando os palestrantes. Então, eu queria chamar a Roseli Fernandes Lins Caldas. Tudo bem, eu vou chamando e a gente faz a apresentação e vamos tentando resolver os problemas técnicos aí. Dizem que a informática veio para ajudar, né, gente? Eu tenho grandes dúvidas. Eu queria chamar também a Liane Aldibert para compor a mesa. A Aparecida Norma Martins. A Maria Célia Lassance. E, por último, o Alexandre dos Santos. Opa, entrada triunfal, hein, Alexandre? Tudo combinado, né? Na hora que falasse. Ele vai trocar o computador? Ele vai trocar o carregador, o adaptador. Temos que esperar, porque Eu já teve que sair porque não está carregando. a Roseli vai usar, né, para fazer a fala dela. Mas todo mundo aí, se não der, Não sei se é o computador o que é. Meus queridos e minhas queridas, o problema técnico vai atrasar um pouquinho mais o início da nossa mesa, tá bom? Eu vou fazer as apresentações, ao invés de chamar cada um e fazer a apresentação à sua vez, para aproveitar um pouco esse tempo que nós vamos ter que esperar, eu vou apresentar cada um que está à mesa. Será que entra? qual é a tua apresentação? Como é que chama? Ali embaixo, Pronto. Então, vamos lá. Bom, gente, a nossa mesa, nesse horário, é uma mesa sobre orientação profissional nas escolas, né? Reflexões e experiências. A intenção com essa mesa é, antes de tudo, propiciar um espaço em que nós possamos trocar experiências e refletir, fazer o debate sobre algumas experiências que não são aquelas experiências mais usuais, mais conhecidas, tradicionalmente na orientação profissional voltada à escola. Então, nós vamos poder conversar aqui com a Roseli Fernandes sobre as questões postas, as reflexões sobre a OP em escolas. A Liane, que é uma
convidada que não estava originalmente no nosso programa, mas a experiência dela é uma experiência fundamental para o nosso debate, então nós resolvemos incluí-la nesta mesa para que ela pudesse trazer as contribuições e a gente pudesse debater a perspectiva que ela trabalha, de orientação profissional na educação infantil. A Aparecida Norma Martins vai falar de orientação profissional no ensino médio, a partir de experiências em escolas públicas e particulares. A Maria Célia Lassance vai falar de orientação profissional na escola pública. E o Alexandre dos Santos vai falar sobre... Isso, na universidade pública, no ensino superior, isso, perdão. E o Alexandre dos Santos na universidade, vai falar de orientação profissional no ensino superior em universidade privada, nas escolas particulares. Eu vou passar a palavra para a Roseli, mas antes de apresentá-la, a Roseli ela é graduada em Psicologia pelo Instituto Unificado Paulista, especialista em Psicologia Escolar, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutora em Psicologia Escolar pelo Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela atua como docente e coordenadora de programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a experiência dela está voltada às áreas de Psicologia Escolar e desenvolve também estudos e pesquisas nas áreas de processo de escolarização, políticas públicas em educação e atuação do psicólogo na educação. Ela é membro do grupo interinstitucional Queixa Escolar, o GIQE, e do LIEP, Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, sediada aqui no Instituto de Psicologia da USP. Ela também é coordenadora da representação paulista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE. Vou passar a palavra para ela. Boa tarde a todos. Agradecer muito ao convite. É uma honra, um prazer estar aqui e participar desse evento que certamente está agregando bastante, né? Eu ouvi os comentários sobre o que aconteceu de manhã e conheço algumas pessoas, então, muito, muito bom. Eu falo do lugar da psicologia escolar, né? Vocês perceberam pela minha experiência e pelas vivências que eu tenho tido, na relação, então, entre psicologia escolar e orientação profissional. Você me ajuda? Ótimo, muito obrigada. Então, eu quero trazer primeiro, pensar o psicólogo escolar e a orientação profissional. Então, a orientação profissional é um tema, por excelência, da psicologia escolar. Tem sido foco, né, de vários encontros. Então, os psicólogos ligados à área de educação têm dado uma ênfase muito grande à orientação profissional. E eu listei aí 3 possibilidades, né? Primeiro, as pesquisas. Então, várias pesquisas na área de psicologia escolar têm contemplado a orientação profissional. Eu participei de uma pesquisa que terminou agora em 2010, orientada pela professora Marilene Proença, uma pesquisa grande que trabalhamos em 7 estados brasileiros, mais de 900 contatos, né? E mais de quase 300 psicólogos que participaram. Psicólogos que estavam trabalhando na educação. Uma pesquisa sobre a atuação do psicólogo na educação. Orientação profissional foi um dos temas bastante enfocados, principalmente pelos psicólogos que trabalham. E nós fizemos a pesquisa, era só com psicólogos que eram sediados nas secretarias da educação. Então, grande parte dos psicólogos que trabalham com ensino fundamental 2, ensino médio, a orientação profissional aparece de forma bastante intensa como um dos focos do trabalho. Além disso, as pesquisas também, uma outra coisa que eu ia falar antes disso, a gente está trabalhando numa outra pesquisa agora, que é uma pesquisa sobre a formação, né? Quanto de educação há na formação dos psicólogos. Estamos levantando ainda as informações, não temos todos os resultados ainda, mas uma coisa a gente já percebe é que é muito menos do que devia ser na formação, a orientação profissional. A gente tem ainda que avançar bastante. Um outro ponto é os eventos. Então, a psicologia escolar, os eventos de psicologia escolar, nos eventos há sempre um comparecimento grande
de painéis, mesas redondas, pessoas querendo contar suas experiências a respeito da orientação profissional. Então, os congressos, eu trabalho bastante com a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, nos congressos, COMP, um congresso grande, a gente faz congresso a cada 2 anos no Brasil, né, reunindo mais de 1.000, 2.000 psicólogos. Orientação profissional está sempre presente nos nossos congressos. Fizemos um encontro agora, neste junho deste ano, da representação paulista da ABRAPE, e havia um dos eixos, né, que a gente chamou lá, deu uma colocação, um nome diferente, né, o mundo do trabalho e os espaços educativos, não ligado diretamente à escola, mas ao mundo do trabalho e os espaços educativos. Tivemos também várias discussões a esse respeito. E, por fim, eu pus a experiência dos estágios. Esse também é um espaço onde a psicologia escolar tem encontro com a orientação profissional. A gente tem os alunos estagiários de último ano trabalhando nas escolas, têm tido um olhar muito grande para as perspectivas de vida dos alunos, em especial alunos de ensino médio nas escolas públicas. E tem sido uma experiência riquíssima, interessante, muito interessante, né? Até levando em conta, muitas vezes, o professor não tendo muita clareza de quais são as perspectivas. Então, o trabalho com os estagiários, não só para os próprios alunos, como para os professores reconhecerem que há, sim, muitas perspectivas e muitas possibilidades. Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre isso, né? O psicólogo escolar, ou a psicologia escolar e a orientação educacional. E a orientação profissional, né? Que também é educacional. A segunda coisa, que queria colocar, de que lugar a gente está falando, né? Então, a gente pode mudar lá? Você pode passar, por favor? Isso. Aí. Chegou. Controle. Aí, um pouquinho. Esse de baixo? Isso. Tá bom. Ótimo. Obrigada. Então, a orientação profissional sob o prisma da teoria histórico-cultural. É sob esse olhar que nós temos entendido, compreendido a orientação profissional. Então, primeiro, a importância de compreender a escolha profissional a partir dos inúmeros fenômenos culturais, econômicos, sociais, políticos que atravessam essa escolha, né? A superação daquela ideia, né, de que habilidades, aptidões, valores, as tendências individuais, os traços de personalidade por si poderiam garantir uma boa escolha, né? O mérito, né? A questão do mérito, se esforce muito, e você vai, então, atingir os seus alvos na escolha. Isso tudo desconsiderando a história, a cultura. A singularidade do homem só tem sentido quando compreendida na lente da história e na lente social e histórica. A outra, então, eu coloquei lá, né? A superação, eu pus, mas ficou baixinho aí, a superação dessa ideia do homem certo para o lugar certo, né? Isso tem sido uma coisa muito importante, porque aqueles que são da minha geração, né, quando a gente estudava orientação profissional lá atrás, na universidade, isso era muito presente, né? O homem certo para o lugar certo, como se mais nada tivesse que ser levado em conta, né? A falsa ideia da igualdade de oportunidades. Todos têm a mesma oportunidade, uns aproveitam, outros não. Isso é falso e nós sabemos muito bem disso. Coloquei aqui uma frase para ilustrar essa ideia que eu estou propondo, né? Tanto as habilidades humanas como o mercado de trabalho são construções históricas e, portanto, em permanente reformulação. Estávamos conversando ali fora que trabalhar com orientação profissional envolve uma renovação constante, né? Alguém estava brincando que rejuvenesce, porque é o tempo todo na mudança, na transformação, no grupo novo, nos jovens buscando oportunidades, né? Essa é uma coisa importante para considerar. Quando a gente pensa a orientação profissional na escola, é sempre bom perguntar de qual escola estamos falando, não é? Uma coisa é a escola privada,
de uma determinada classe social, outra coisa é a escola, num espaço muito afastado, com oportunidades muito diferentes. Talvez vários de vocês conheçam aquele filme do João Jardim, Para o Dia Nascer Feliz, né? Esse filme mostra muito claramente esta questão das escolhas, de que lugar as pessoas fazem escolhas e quais são os seus âmbitos, as suas possibilidades de escolhas, né? É um filme muito bonito que discute espaços diferentes de educação, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí fazendo uma comparação com uma escola de classe A, né, em São Paulo. E os lugares que esses jovens desejam para frente, e o filme mostra depois onde é que eles chegaram, né? Então, uma questão para sempre ser considerada, né? A situação, a questão da diferença de classes, isso tem que ser posto. Eu me lembro, trabalhei um tempo com orientação profissional na universidade, e a gente tinha, então, duplas que atendiam os jovens da comunidade, faziam todo um processo com eles. E nós tínhamos um garoto que veio, então, só para ilustrar, né? Ele era office boy, tinha 18 anos, e o grande sonho dele, como office boy, ele ganhava, o salário que ele ganhava, uma parte pequena ficava para ele, o restante ia para a mãe, para ajudar as despesas da casa. E esse menino tinha o grande sonho de fazer medicina, né? Era o que ele queria fazer. E aí um grande impasse, não é? Diz para ele o quê? Não, medicina não dá para você fazer, porque olha a sua vida, né? Ou diz para ele, não se esforce, se empenhe. Esse tempo era aquele tempo onde, ainda bem, né? Hoje mudou. Era muito raro um menino que estudou a vida inteira na escola pública chegar a uma universidade pública, por exemplo, né? Que era a única chance dele. Mas, para mostrar assim, que muitas vezes esses impasses aparecem, né? E esse menino foi uma história interessante, porque o que dizer a ele, né? Não faça isso, faça, se empenhe. São crises, né, que nós, como orientadores, muitas vezes com as quais nos deparamos. Uma outra questão a pôr é que as políticas públicas, as mudanças de políticas públicas que a gente tem vivido, têm trazido para a universidade muitos jovens oriundos das escolas públicas. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande de estabelecer projetos, programas de orientação profissional nas escolas da rede, né? Então, acho que essa é uma questão que é importante. E, por fim, um terceiro item, a função da escola diante da orientação profissional. Eu listei algumas questões para a gente pensar. Primeiro, a escola como um lugar por excelência para a orientação profissional. A escola possibilita trabalho a longo prazo, sistematização e continuidade, favorece discussões coletivas de convivência entre grupos da mesma idade, de idades um pouco diferentes numa faixa, né, conseguindo pegar aí médio, fundamental, ampliação de referências de adultos. Então, a gente sabe que os professores são referência, muitas vezes, para a escolha profissional, não é mesmo? Para positiva ou negativa, né? Ou escolhe por causa do professor, ou não escolhe por causa do professor. Não é? Muitas pessoas fazem a sua escolha a partir desse contato com esse profissional que convive com as crianças e jovens diariamente. Isso traz uma outra questão para pensarmos. Quantos dos professores estão extremamente insatisfeitos com a sua relação com o trabalho? Né? E em que medida isto afeta crianças e jovens com as quais eles convivem todo dia, não é? Reclamando, e com muita razão em muitas das suas queixas, né? Por conta de toda, a gente sabe, né? De todo o descaso com a educação, isso traz um efeito, né? Para os jovens que vão crescendo, ouvindo o desgaste que é lidar com a sua profissão, né? Um trabalho injusto, sem sentido, né? Lembrando aquele
texto, né, que a gente conhece, né, do Albert Camus, sobre o mito de Sísifo, não é isso? Lembra disso? Ele tem como castigo, né? O Sísifo tem que rolar lá a pedra de mármore até a montanha, quando está quase chegando, ela volta e ele faz de novo. E esse trabalho, muitas vezes a gente vê isso muito claramente na relação com os professores na educação. E isso afeta as escolhas. Uma outra questão, quando começar a orientação profissional? Né? Assim que a criança entra na escola. Né? A gente vai ter aqui alguém falando sobre orientação para as crianças da educação infantil. Né? Criar espaços para pensar a relação com o trabalho é muito importante, desde que as crianças são muito pequenas. Né? Há experiências muito interessantes nesse sentido. Eu me lembro de uma experiência que a gente teve na escola, em que os pais, que tinham as suas profissões diferentes, vinham contar para as crianças pequenininhas, do Jardim 3. E as crianças ficaram muito encantadas com algumas coisas. Havia, por exemplo, um pai que trabalhava na orquestra municipal. E as crianças não imaginavam que alguém trouxe um instrumento, elas não imaginavam que alguém trabalhava fazendo isso, e todo o envolvimento que ele tinha com a sua profissão. Essas são maneiras de fazer a criança, desde muito cedo, entender que relação é essa que se tem com o trabalho. A outra questão, famosa, né, o vestibular. Né, a pressão que o vestibular, que essa prova, né, nesse mundo competitivo aí que com o qual a gente vai se defrontando, então a importância de que a escola reflita sobre isso. Muitas vezes, a própria escola cria essa pressão, não é mesmo? A pressão de quantas horas tem que estudar para conseguir passar, de simulados um atrás do outro, daquela competição que as pessoas vão ficando extremamente preocupadas, angustiadas. Né? Então, muitas vezes, a escola intensifica a pressão. E a escola, então, precisa rever e pensar isso. Né? Escolas que apostam as suas fichas todas no conteúdo, em que as pessoas consigam absorver tudo aquilo com uma finalidade única de ingressar no vestibular. Né? Escolas que entendem a educação como bem de consumo. E, por fim, a relação escola e família, né? Diante da escolha profissional. A primeira coisa que eu pensei, então, eu pus 4 coisas aqui para pensar. Né? A primeira que eu trago é a procura dos pais de uma escola que prepare melhor os filhos para o vestibular. Isso é muito comum, a gente vê muito. Tem escolas, vocês devem saber disso, que as crianças são matriculadas, escolas privadas, evidente, né? As crianças são matriculadas antes de nascer, sabia disso? Algumas escolas. Reserva a vaga. A criança não nasceu ainda, mas quando ela nascer, ela precisa ter vaga nessa escola. Em geral, escolas que tem uma perspectiva de que as pessoas vão ser bem-sucedidas estudando ali, toda uma ideia, né, que a gente pode questionar. A segunda coisa, um acolhimento e auxílio aos pais diante da preocupação. Essa angústia não é só das crianças, dos jovens, em momento de escolha. A escolha é um momento de angústia muito grande para a família, e a escola pode ser um apoio nesse caminho. Né? Eu pus uma figurinha aqui, que é antiga, até está num livro, Cuidado Escola. Então, ele está dizendo, acho que não dá para ler, está meio clarinho, ele está dizendo assim, estou preocupadíssimo pelas notas dele, se vê claramente que ele prefere as matérias artísticas. Meu Deus, como é que ele vai poder sobreviver? Né? Então, só uma ilustração de como, para os pais, essas angústias todas aparecem. O que ele vai escolher, eu quase que posso prever lá na frente, se vai dar certo ou não vai, e quanto que a escola pode acolher isso aí. Estou terminando. Uma outra questão são os desejos e frustrações dos pais se materializando nos filhos. E aqui eu quero contar uma historinha também, que eu vivi. Uma colega, né, da educação me procurou uma vez e disse, você pode ajudar conversando com uma sobrinha minha, porque estamos numa crise lá, não sabemos o que fazer. Né? Resumindo a história, essa moça não queria mais, ela fazia faculdade de farmácia, ela não queria mais ir para a escola, chorando na cama, uma situação bastante preocupante. E a história era que ela tinha sido criada com bastante ajuda dos tios, porque a mãe
cuidou, a mãe tinha uma profissão que dificultava para cuidar da menina sozinha, os tios ajudaram muito, e os tios tinham uma rede de farmácias numa cidade do interior. Então, ela era a farmacêutica da família, porque os demais eram farmacêuticos por prática, né? Então, ela foi quase que preparada para isso, uma menina que detestava química e que tinha uma dificuldade enorme com tudo aquilo. O que ela queria ser? Conversando com ela, ela queria ser musicista. Tocava piano e queria trabalhar com isso. Uma angústia daquela família de como ajudar e como fazer esse ajuste. E, por fim, né, os diferentes valores das profissões, né? Quanto é que a orientação pode ajudar nessa direção. Eu lembro que eu estava dando uma palestra para pais, numa escola de educação infantil, e falando sobre a importância da cooperação, que a escola ia muito nessa direção. E um pai se levanta e diz, olha, acho isso muito bonito, mas o mundo é muito competitivo, e daqui a pouco o meu filho vai ter que prestar vestibular, vai ter que ir para o mercado de trabalho, e eu acho que se a gente não prepara para esse tipo de competição, a gente tem problemas depois. Esse menino, né, que o pai estava preocupado, tinha 2 anos de idade, né? Então, mostra bem como muitas vezes a gente fica angustiado diante disso e que caminhos a gente usa, né, para já preparar para o vestibular e para o mercado de trabalho alguém que tem 2 anos de idade. E eu encerro com uma frase do Fernando Pessoa, e eu acho que eu tenho que sair daqui. Vou deixar vocês lerem, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Talvez a orientação profissional possa considerar isso, né? Tanto no trabalho nas escolas, como diretamente com os adolescentes, com os adultos, com as pessoas que vamos trabalhar. Muito obrigada. Meu tempo, Mário? Olha, preciso parabenizá-la, porque cumpriu o tempo à risca, perfeitamente. Isso é muito bom. Porque, às vezes, a gente prepara uma fala e, claro, a fala vai aparecendo uma série de relações e a gente acaba passando um bocadinho do tempo. Mas foi perfeito.